Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Jornal Todo Dia, terceira edição desta segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025, uma segunda-feira realmente de muito caos na cidade de Santa Bárbara do Oeste. O Ribeirão dos Toledos transbordou na cidade e causando realmente transtornos à população da região da Vila Sartori, Conceição, Belo Horizonte, toda aquela região que fica ao redor do Ribeirão dos Toledos. Inclusive, escolas sem aula no dia de hoje. Hoje seria o início das aulas, mas as aulas então foram suspensas. Vamos falar também sobre a Agência das Bacias PCJ, que faz um estudo sobre o uso das águas subterrâneas na região. Vamos falar também da redução do gás de cozinha, que começou a valer neste sábado. Vamos trazer as notícias do esporte e muito mais aqui no Jornal Todo Dia, terceira edição, que está apenas começando. Lembrando a você que os nossos jornais, os nossos telejornais aqui da TV Todo Dia são transmitidos pela TV aberta, pelo canal 14 digital da sua TV aberta, também pelo canal 8 da Claro Net e você que nos acompanha pelo streaming que está dentro do nosso portal tododia.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e hoje um jornal muito especial. E se você quiser mandar uma sugestão de pauta, ou se você está em algum bairro que está alagado na cidade de Santa Bárbara do Oeste, quer enviar imagens para a gente, manda no nosso WhatsApp, que é o 3471-2700, está aparecendo aí no canto do seu televisor. Inclusive, temos várias imagens, vamos começar o jornal hoje trazendo imagens de drone da nossa equipe de reportagem, que ficou a tarde toda, inclusive estão lá ainda acompanhando os transtornos, o caos que a cidade de Santa Bárbara do Oeste está vivenciando neste momento devido às chuvas que ocorreram neste final de semana. Choveu muito durante este final de semana e várias cidades estão sofrendo com isso, em vários estados. O Brasil está sofrendo, mas aqui no interior, aqui do lado de Americana, Santa Bárbara, está o caos. Vocês estão vendo imagens, então, mostrando o Ribeirão dos Toledos está bem ao centro da imagem. Vejam que esse é o bairro já ao lado, totalmente alagado, é o Jardim Conceição, né? E tem ali, passa pelo Centro Social Urbano, pelo Parque dos Ipês, Parque Araciriguama, onde acontecem os eventos culturais. Então, toda aquela região está alagada, tá? Então, nós vamos começar já de imediato com uma matéria, inclusive, falando desse excesso de chuvas e que o Ribeirão dos Toledos, então, transborda na cidade de Santa Bárbara e aumenta, aí, então, esse nível do Ribeirão e causando transtornos para a população desta região. E quem vai trazer o relato de tudo isso que está acontecendo em Santa Bárbara, principalmente na Avenida Corefeu de Azevedo Marques e a Rua Argentina, que ficaram alagadas, é a Cristiane Azanha. As chuvas intensas que estão caindo há dias provocaram um alagamento do Ribeirão dos Toledos, em Santa Bárbara do Oeste, na manhã desta segunda-feira.
A Defesa Civil confirmou 4 pontos de transbordamento. São eles Barreirinho, Santa Alice, além dos Jardins Cavaleiros e Conceição. Na rua Corifeu de Azevedo Marques, por exemplo, as vias estão interditadas nos 2 sentidos. Na área central, o trânsito está sendo desviado para a rua Floriano Peixoto. A comerciante Tainá Gelli, do Empório Santa Voglia, que fica no Smart Mall, às margens da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, disse que ainda não teve condições de avaliar os prejuízos e salvar outras mercadorias devido ao risco de algum acidente. E em 1h40 a água já tomou todo o estacionamento, já invadiu a nossa loja, já invadiu até as lojas Bright, Pets, as lojas lá do fundo já estão todas invadidas. Já entrou água em tudo. Eu estou aqui do lado do Ribeirão, a vazão de água ainda está grande, a informação parcial que a gente tem, não oficial, né? A gente ouve o pessoal falando, é que as comportas de Capivari foram abertas e falaram que vão abrir de novo. E a água não para de subir. Entendi. Você tem uma ideia do valor do prejuízo? O que você tem lá que você acha que pode ter prejudicado? A gente, enquanto a água ainda não tinha invadido, a gente conseguiu ir lá e subir um pouco, em cima de um pallet, algumas geladeiras, a salvar algumas coisas, mas aí a água já começou a subir rápido, a gente precisou sair porque tem risco de choque, o mall tem uns fios embaixo da terra para poste, essas coisas, então precisamos sair. E agora a água está subindo, a visão da câmera ainda não é muito boa, mas o deck já não tem mais visão nenhuma. A lixeira da prefeitura que está na rua, que fica bem na entrada de carros, já está água até a boca dela. Então a água está bem alta e por hora não dá para ter uma previsão dos danos ainda, mas com certeza altos. Porque todo equipamento de geladeira, todo maquinário nosso está correndo risco. Entendi. E o que você espera? Algum apoio da prefeitura, alguma coisa assim? A prefeitura urgentemente precisa abrir as comportas de Santa Bárbara, né? Felipe Sanches, vice-prefeito, aí tá indo para São Paulo pedir ele postou, tô falando isso que tá nos stories dele. Ele tá indo para São Paulo pedir autorização para abrir a comporta. Não é um momento para ele estar fazendo isso e pedir uma autorização. Abra a comporta e se resolva depois. A gente tá perdendo um bem material, obviamente é muito ruim, mas do lado de lá, do outro lado da avenida, tem casas. Tem pessoas perdendo onde morar. Eu não estou hoje perdendo a minha casa. Tem gente que está ilhado e não está conseguindo sair de casa. A Defesa Civil está sem bote para buscar as pessoas. Então, está muito sério do outro lado. A gente não tem ninguém, não vai correr risco de morte, ninguém lá no Empório, mas tem pessoas perdendo as casas. O vice-prefeito Felipe Sanches, do Republicanos, postou nos stories sua participação no Comitê de Crise da Defesa Civil do Estado, junto com o governador Tarcísio de Freitas, do mesmo partido. Pessoal, boa tarde. Neste momento, nós estamos a caminho da cidade de São Paulo. Nós estaremos participando agora, no Palácio dos Bandeirantes, de uma reunião junto com o governador Tarcísio e também com a Defesa Civil do Estado de São Paulo. Nosso prefeito, Rafael Pelvezan, está acompanhando, junto com as equipes de Defesa Civil, as ações que estão sendo realizadas no nosso município, pediu para que nós pudéssemos estar representando agora, junto com o nosso governador, que fez a convocação para as cidades que estão sofrendo com as fortes chuvas. Nós estamos chegando lá nesse exato momento. O objetivo da reunião com a gestão de crise do Estado será definir as ações conjuntas que deverão ser realizadas entre o governo do Estado e a cidade. Cristiane Azanha, para a TV Todo Dia. Gente, uma situação crítica que Santa Bárbara do Oeste está enfrentando neste momento. Isso, né, todo esse relato estava já acontecendo no início da manhã, então vocês imaginem agora, no final do dia, como está. Está piorando. As famílias estão ficando cada vez mais ilhadas, né? Então a água está aumentando, o nível da água está aumentando, nossa equipe está lá, nossa repórter, a Cristiane Azan, está por lá acompanhando tudo, nosso repórter Felipe Gomes também. Daqui a pouquinho ele vai entrar ao vivo, mas agora a gente vai entrar ao vivo com a Cristiane Azanha, porque como foi citado aí agora há pouco pela fala da moradora, sobre a questão da Defesa Civil. Então a Cristiane Azanha conseguiu falar, né, com o responsável da Defesa Civil e a gente vai falar agora, então, ao vivo com a Cristiane Azanha sobre a situação exata da cidade de Santa Bárbara do Oeste, o que vai acontecer agora, quais os planos, né, para poder ajudar essa população que está ilhada, que está com suas casas alagadas nessas regiões que foram citadas. Vamos então falar ao vivo
Cristiane, boa tarde. Quais as informações, o que você tem de atualização aí, justamente falando com o responsável da Defesa Civil? Olá, Sabrina, boa noite. Nós estamos na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em um dos locais mais baixos do Jardim Conceição e também um dos mais afetados. Várias casas foram invadidas, a academia de ar livre foi totalmente invadida pela água e agora nós falamos com o secretário de Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobi. Doutor, qual é a estrutura que a prefeitura preparou para atender essas famílias? Há alguma família desabrigada? Logo pela manhã, nós nos reunimos com vários secretários da Prefeitura Municipal e solicitamos para que todos disponibilizassem recursos humanos e logísticos para que nós pudéssemos agir com mais eficiência. Neste momento, nós percebemos que o rio transbordou de uma forma não normal, em decorrência de um volume de chuva muito acentuado que ocorreu nesta noite, 130 milímetros na cabeceira do rio, e, portanto, isto foi a causa do alagamento do Ribeirão dos Toledos. Várias famílias, várias residências foram atingidas pela água. Nós não tivemos, graças a Deus, nenhuma vítima física. Até o momento são danos materiais e por isso nós estamos com as equipes todas de prontidão, assistindo as pessoas no que se refere à retirada dos seus lares. Então, logo nós possamos, a gente vai fazer com que eles também recebam os donativos provenientes da promoção social da cidade. Caso tenha alguma família desabrigada, para onde elas podem ir? As famílias que saíram da residência, que porventura não tenham para onde ir, foi disponibilizado pela promoção social o ginásio de esporte Mirzinho. Este ginásio hoje está equipado com alimento e também com colchões e cobertas, para que as pessoas que precisarem ali possam pernoitar. E qual a situação das represas da cidade, secretário? Boa pergunta. As represas da cidade estão intactas, estão com volume de água realmente 100%, mas nenhum rompimento, nenhuma degradação que dê causa a alagamento foi observada. E as equipes da Defesa Civil e também da Guarda Municipal continuam no trabalho aqui, que não tem hora para acabar. Cristiane Azanha, para a TV Todo Dia. Obrigada, Cristiane, pelas informações. A qualquer momento, a Cristiane pode entrar em contato com a gente para que a gente possa falar novamente sobre a situação. Nosso repórter Felipe Gomes também está nas ruas. Daqui a pouquinho ele entra ao vivo, mas o Felipe hoje à tarde conseguiu conversar com a vereadora Esther, né, a vereadora que foi mais votada, né, em Santa Bárbara. E então a gente, claro, acompanhando e procurando todos os órgãos, a nossa equipe tentando falar, inclusive com a secretária de Promoção Social. Nossa equipe chegou até lá, mas não conseguiu falar com ela. Mas então o Felipe vai falar com a vereadora Esther para falar dessa situação que está a Santa Bárbara vivenciando, esse caos devido ao acúmulo de chuvas deste final de semana. Vamos então acompanhar a entrevista. Vereadora, o que tem acompanhado das famílias por conta das invasões aí, do excesso de chuvas? Olha, eu quero primeiro me solidarizar com todas as famílias barbarenses atingidas nos últimos dias por essas enchentes. A gente tem acompanhado de perto essas famílias que têm chegado até nós, ido até os pontos de enchentes. Nessas últimas horas, a gente visitou não somente aqui o Jardim Conceição, mas também o Jardim Cavalheiro, Vista Alegre, que a gente tem notado alguns pontos também de enchentes. O outro lado, né, que já pega ali a região central, totalmente tomado. E as pessoas, assim, estão surpresas, porque há muito tempo não se via isso e tem regiões que nunca viram tamanha água que chegou. A gente, além de acolher as famílias e direcionar para a promoção social, defesa civil, corpo de bombeiros, nós também estamos oficiando o governo do estado para que envie recursos para a nossa cidade, entrando em contato com os deputados que a gente tem acesso, para que envie pessoal, recurso, bote. Além disso, a gente está pedindo também a ampliação do aluguel social para essas famílias vítimas da enchente que perderam tudo. Ali embaixo
a gente tá encontrando famílias que tinham acabado de fazer seu móvel planejado, acabado de pagar, assim, perderam tudo. Então é uma situação que realmente nos gera muito desespero, mas enquanto parlamentar a gente tem buscado outras saídas também para fazer aqui a nossa parte, né? Me coloco à disposição, não somente com esses pedidos, mas também a gente tem o nosso projeto do Varal Solidário, que vai estar destinando roupas, itens de higiene, sapato, tudo que a gente tiver de doação e, claro, à disposição da Prefeitura para ajudar no que for possível e das famílias afetadas. Agora vai ser um trabalho, né, uma força-tarefa conjunta com várias secretarias. A promoção social, sim, sem dúvida, né, que tem que estar à frente de tudo isso, mas a Defesa Civil e outras secretarias. Inclusive, hoje mesmo falando com a equipe de assessoria da Prefeitura, foi falado para a gente que todas as outras demandas que nós tínhamos referente à cidade de Santa Bárbara estavam ficando meio que, não de lado, mas não sendo tão priorizadas, porque, de fato, a prioridade é sobre a situação que Santa Bárbara está passando no dia de hoje, essa situação de alagamento em vários bairros e as famílias que estão ilhadas, famílias que estão perdendo tudo. Inclusive, nossa equipe está apurando aí nas ruas para onde vão essas famílias. É claro que teve aí a fala do coordenador da Defesa Civil, teve a fala da vereadora Esther dizendo, né, que a promoção social vai estar ajudando, mas eles vão para algum ginásio, vão para algum outro local, né, porque tem gente que não tem para onde ir. Então, nossa equipe está apurando, inclusive daqui a pouquinho a gente vai entrar em contato com o nosso repórter Felipe Gomes para falar sobre isso. E ainda falando sobre toda essa situação que Santa Bárbara está vivenciando no dia de hoje, gente, para ajudar, né, as aulas foram interrompidas, muitos problemas. Então, as escolas, 2 escolas realmente não tiveram aula hoje porque as águas entraram nessas escolas, então não teve aula hoje, principalmente as 2 escolas que ficam ali nas proximidades da Avenida Corifeu de Azevedo Marques. E, além de tudo isso, eu falo assim, nossa, mas está sobrando água, está tendo esses alagamentos e vai faltar água na cidade? Pois é, com tudo isso, gente, ainda o fornecimento será interrompido, está sendo interrompido no dia de hoje, que acabou as chuvas prejudicando esse abastecimento de água em Santa Bárbara do Oeste. Isso foi, então, decretado hoje, foi, então, afetado pelas fortes chuvas deste final de semana e que realmente prejudicaram essa segunda-feira. Já começou Santa Bárbara nessa segunda-feira desta forma. De acordo com o DAI, Departamento de Água e Esgoto da cidade, o sistema de captação de água bruta na estação elevatória Santa Alice, que é justamente um dos bairros que foi afetado, popularmente conhecido como Represinha, precisou ser então paralisado após a água invadir as cabines de entrada de energia elétrica nesta segunda-feira, gerando então riscos de segurança e possíveis danos nos conjuntos motobombas. Por meio, então, de um comunicado, o DAI informou que a interrupção no abastecimento pode impactar todas as regiões desta segunda-feira. Então, ou seja, os bairros vão ser prejudicados com a falta de abastecimento. Então, vale salientar para você que é morador de Santa Bárbara, economize água. Nossa, mas está sobrando água, está saindo água pelo ladrão, como se diz, né? E não é, gente. É uma situação muito crítica que Santa Bárbara está enfrentando no dia de hoje. Então, vale a colaboração da população nesse sentido de economizar água, já que está tendo esse problema de abastecimento. E, claro, também vai ter que contar com a ajuda da população para essas famílias que vão ficar sem uma casa, sem móveis, enfim, aonde ficarem, principalmente já nessa primeira noite de segunda-feira. E a gente vai falar aqui de dados que apenas nos 3 primeiros dias de fevereiro, ou seja, sábado, domingo e hoje, já choveu 117 milímetros, 117,3 milímetros, ultrapassando a média mensal prevista de 168 milímetros. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o prefeito Rafael Pelvezan afirmou que foram registradas
registrados 400 milímetros de precipitação ao longo da última semana. E aí, com o aumento do volume, o Ribeirão dos Toledos voltou a transbordar na manhã desta segunda-feira. A Avenida Corifeu Azevedo Marques, então, assim como a Rua Argentina, próximo ao Parque dos Ipês, foram interditadas. Vamos assistir, então, o vídeo. Daqui a pouquinho a gente vai assistir esse vídeo do prefeito relatando sobre os acontecimentos aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. A gente vai voltar falando de mais chuvas na região também, porque Sumaré, Limeira, outras cidades aqui da nossa região enfrentaram problemas. Mas igual a cidade de Santa Bárbara, realmente hoje a cidade está vivendo um caos. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Elcom Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 98989 2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando? Nós temos a solução. Tec Plus Soluções em Internet, Wi-Fi Premium, tecnologia Dual Band, planos 100% fibra ótica, velocidade de até 600 megabytes, planos a partir de R$ 69,90. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Muito bem, gente, falando de chuvas, hoje realmente o jornal praticamente falando de chuvas aqui na nossa região e especificamente na cidade de Santa Bárbara do Oeste, que está vivendo um caos no dia de hoje. Moradores da região ali do Santa Alice, Conceição, Sartori, estão realmente ilhados, estão com problemas, as casas estão alagadas e a gente está trazendo aí detalhes o tempo todo para vocês. Nossa equipe de reportagem está nas ruas, né? A nossa equipe, a Cristiane Azanha e o nosso repórter Felipe Gomes estão acompanhando tudo e daqui a pouquinho eles vão trazer mais informações da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Mas a gente continua falando, inclusive, que Sumaré também está enfrentando um problema com as chuvas. Sumaré, Limeira, Montemor também, né? Várias cidades aqui da nossa região. É que a gente está enfatizando justamente Santa Bárbara, porque a situação para poder interromper as aulas, né, poder ter problema de abastecimento. Então, realmente, a cidade, no momento, vive uma situação crítica, né? Então, vamos agora acompanhar a matéria da Andressa de Oliveira, porque lá em Sumaré, a situação das fortes chuvas, daqui a pouquinho, então, a gente vai ter a matéria da Andressa. A gente vai chamar, então, primeiramente, o vídeo que eu comentei com vocês antes de chamar o comercial, sobre o prefeito Rafael Pevezan, que fez um vídeo hoje, logo que a situação começou a ficar, crescer, né, e ficar maior e crítica, ele já fez um vídeo e postou nas redes sociais e a gente vai passar aqui para vocês agora, para vocês saberem como está a situação de Santa Bárbara do Oeste.
Hoje eu vim aqui na nossa represa que nós estamos construindo porque o assunto é importante e eu quero deixar um alerta para todos vocês. Nos últimos 7 dias nós tivemos quase 400 milímetros de chuva que caíram aqui na nossa cidade. Só ontem, 130 milímetros na chuva que começou de noitinha e veio durante a madrugada. Isso fez com que o nível da nossa represa subisse 1,70 m daquilo que existia, do antigo vertedouro. Aqui a gente tem mais de 1 bilhão de litros de água que foram mantidos e que não desceram de uma vez lá para a nossa cidade. Para vocês terem uma ideia, o vertedouro que está lá do lado, ele é uma estrutura que foi calculada para uma chuva de projeto de 230 milímetros. Então vocês têm ideia da quantidade de água que tem caído nesses dias. E o alerta fica porque até quinta-feira nós temos mais 200 milímetros que estão projetados e depois mais 190 até domingo. Então, fortes chuvas ainda vão cair na nossa cidade e a gente está com toda a atenção, toda a equipe aqui para poder cuidar desse vertedouro, para poder cuidar de tudo aquilo que é necessário e minimizar o impacto que a gente tem lá na nossa cidade. Todas as famílias que foram atingidas, a nossa promoção social, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, toda a equipe da Prefeitura está atenta e cuidando deles. E fica um outro alerta também, nós tivemos aí, a água subiu a ponto de nós desligarmos a nossa captação. Então vai ter influência aí no abastecimento de água. Chuvas muito fortes que a gente vai acompanhando e fazendo tudo o que é possível para minimizar o impacto na vida do barbarense. E eu vou atualizando vocês. Tá aí então a fala do prefeito Rafael Pevezan, né, explicando a situação que Santa Bárbara vivencia. Bom, como eu disse para vocês, nossa equipe de reportagem está nas ruas, 2 equipes, e a Cristiane Azanha volta agora com mais informações. Cristiane, quais as novidades? Boa noite, nós estamos próximo ao Centro Social Urbano. Nesse ponto, a água do Ribeirão dos Toledos transbordou de tal maneira que não é possível ver os 2 sentidos na Avenida Corifeu de Azevedo Marques. O trânsito também está bastante complicado, desde a Avenida Santa Bárbara até aqui o cruzamento com a Avenida de Silos. Tanto é que você pode perceber que os carros estão subindo na contramão na Avenida de Silos, porque não é mais possível transferir o trânsito para a Rua Floriano Peixoto. Quem puder evitar esse trecho é melhor, porque o trânsito está bastante complicado. Viaturas da Guarda Municipal e também da Defesa Civil continuam por aqui para dar apoio para as famílias que estão aqui sofrendo por conta do transbordamento do Ribeirão dos Toledos. Sabrina, é com você. Obrigada, Cristiane, com mais atualizações sobre a situação de Santa Bárbara do Oeste. Realmente, gente, é um caos, né? Esse transbordamento do Ribeirão dos Toledos realmente está causando transtornos imensos à população barbarense. Problema de alagamentos nas casas ali que ficam próximo ao Ribeirão, os comércios, também problemas nas escolas que são ali nas proximidades. 2 escolas não tiveram aulas hoje, foram interrompidas, né? Não teve, foram suspensas, na verdade. Também o caos no trânsito, porque ali teve que interditar várias vias e ali fica difícil. Então, né, os moradores ficaram realmente ilhados numa situação difícil. Eles não têm como passar do outro lado do Ribeirão. E também o caos dessa situação da água, né, que realmente o abastecimento interrompido. Então, vários problemas sendo ocasionados aí pelo transbordamento do Ribeirão dos Toledos em Santa Bárbara do Oeste. Bom, e a forte chuva continua, então, em outras cidades aqui da nossa região. Daqui a pouquinho a gente fala com o Felipe Gomes. A gente vai falar agora das chuvas em Limeira, porque lá, olha, a chuva forte acabou abrindo um buraco, uma cratera ali no anel viário. Vamos saber mais informações com o nosso correspondente de Limeira, Igor Sedano. Os motoristas que trafegam pelo anel viário, engenheiro Antônio Eugênio Lucato, precisam redobrar a atenção após a interdição de um trecho devido a uma cratera que se formou na via em Limeira. O trecho, localizado entre a Marginal Tatu e a Avenida Araras, foi interditado na manhã desta segunda-feira pela Secretaria de Mobilidade Urbana, após uma cratera de aproximadamente 2 metros de profundidade se abrir no asfalto em decorrência das fortes chuvas que atingiram a cidade neste final de semana.
Para os motoristas que trafegam pela Avenida Araras e desejam acessar a Marginal Tatu, o local segue interditado. O desvio deve ser feito na continuação da Avenida Araras, passando pela ponte da empresa CPQelco, no sentido Jardim Santo André. Os motoristas também têm a opção de retornar à via e seguir em direção ao Jardim Teixeira Marques. A Prefeitura de Limeira informou que fará a manutenção do local em breve. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Obrigada, Igor, pelas informações diretamente de Limeira. E agora a gente vai falar de Piracicaba. Olha só, o Rio Piracicaba também está em estado de emergência. Uma das questões, então, que Piracicaba sempre trata no Legislativo é ambiental, e principalmente envolvendo o Rio Piracicaba. Com as chuvas do final de semana, o manancial entrou em estado de emergência. Entenda então o cenário na reportagem de Diego Rodrigues. O nível do Rio Piracicaba, em Piracicaba, está em estado de emergência nesta segunda-feira. Segundo uma medição realizada às 10 horas desta segunda-feira, pelo Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo, o rio atingiu 4,56 metros de profundidade. A partir de 4,20 metros, o manancial entra em estado de emergência. O rio Piracicaba extravasa a partir dos 4,70 metros. De acordo com a Defesa Civil de Piracicaba, as comportas de Americana foram fechadas. Por isso, a tendência é que o nível do rio abaixe nas próximas horas. Em Santa Bárbara, o nível saiu do estado de emergência para o estado de alerta. Piracicaba tem previsão de chuvas intensas para os próximos dias. Durante as tempestades, a Defesa Civil recomenda evitar lugares abertos, não tomar banho e não ficar próximo a objetos ligados à rede elétrica. Diego Rodrigues para a TV Todo Dia. Vejam só, Piracicaba é situação crítica também, né? A gente sabe que lá sempre tem problema, perto do Rio Piracicaba. Ali a Rua do Porto, que é muito conhecida, é um ponto turístico, onde as pessoas se reúnem ali, a situação sempre é agravante e nossa equipe também está acompanhando a situação de lá. E também daqui a pouco a gente traz informações da cidade de Sumaré, porque lá também teve problemas. No final de semana, a cidade de Nova Odessa também foi monitorada, enfim, as cidades todas da nossa região. Mas igual Santa Bárbara do Oeste, realmente, há muitos anos eu não vi uma situação tão crítica como Santa Bárbara está enfrentando no dia de hoje. E já que estamos falando de águas, né, vamos falar agora de um estudo do PCJ que vai avaliar então o uso das águas subterrâneas, com o objetivo aí de analisar a situação das águas subterrâneas nos municípios de Americana e Nova Odessa. A Agência das Bacias PCJ, então, que administra os rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, está realizando um estudo que começa em fevereiro e deverá ser realizado em 18 meses. Quem vai trazer os detalhes é a nossa repórter Cristiane Azanha. Com o objetivo de analisar a situação das águas subterrâneas nos municípios de Americana e Nova Odessa, a Agência das Bacias PCJ, que administra os rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, está realizando um estudo que começa em fevereiro e deverá ser realizado em 18 meses. O investimento será de R$ 685 mil e quem ganhou o processo licitatório foi a empresa Agro e Solo Estudos e Projetos de Porto Alegre. Para a Patrícia Barufaldi, diretora técnica da agência, o objetivo é analisar a situação de como estão as águas e como estão se portando na região, porque no contexto do ciclo hidrológico, o lençol freático é um alimentador dos próprios mananciais. De como se encontram, como que estão se portando essas águas subterrâneas nessa região, porque no contexto do ciclo hidrológico, o lençol freático ele é um alimentador até dos próprios mananciais, né? Então, a água que tem as nascentes, né? O lençol freático e os rios são tudo isso é uma conexão só. É que a gente não enxerga o lençol freático, né? Então, esse estudo ele vai permitir estabelecer medidas e ações tanto de proteção do uso desse lençol freático, porque com o uso excessivo, uma explotação além do que a capacidade desse lençol permite, ele está sujeito ao rebaixamento desse lençol
e que no momento da crise, depois de uma crise hídrica, os nossos mananciais, eles não conseguem se manter. Os 2 municípios das bacias PCJ escolhidos estão entre as 4 áreas críticas identificadas no projeto Regionalização de Diretrizes de Utilização e Proteção das Águas Subterrâneas, por meio de parceria entre o DAEE, que é a Diretoria de Águas de Energia Elétrica, e a Unesp, Universidade Estadual Paulista. Estudo foi realizado em 2013. A partir da avaliação da intensidade do uso e da qualidade de água subterrânea das cidades, foram classificadas como áreas potenciais de restrição e controle. Cristiane Azanha, para a TV Todo Dia. Obrigada. Pelo menos uma notícia boa. A gente sabe que está chovendo bastante, porém, na época de estiagem, sempre fica com problema de falta de água. Então, o PCJ já está pensando antecipadamente sobre toda essa situação. E olha, gente, nosso repórter Felipe Gomes ficou o dia todo, hoje, a tarde toda, em Santa Bárbara, percorrendo os bairros mais atingidos com esse problema do transbordamento do Ribeirão dos Toledos. E ele conversou com uma moradora, inclusive, a Regina, para falar sobre a situação, inclusive, do abastecimento de água na cidade. Então, vamos acompanhar a entrevista. Mais ou menos, que foi a hora que percebemos que estávamos sem água aqui, e em conversas com os vizinhos também a gente percebeu que já tinha acabado de todo mundo. Então, acho que acredito que desde a hora do almoço, mais ou menos assim, o retorno do almoço, a gente já está sem água. E vocês receberam um comunicado que teria a possibilidade de vocês ficarem sem água? Não, nós não recebemos comunicado nenhum, até porque é muito difícil dar comunicado para a cidade inteira. Eu vi através de rede social, mas eu não imaginei que ia ser tão rápido assim, né? Talvez em momentos, mas eu vi na parte da manhã, quando era na hora do almoço, a gente já estava sem abastecimento de água. E agora está só funcionando com a caixa da água. E se a água da caixa terminar, vocês vão ficar sem nada? Vamos ficar sem nada. A gente vai ter que apelar para comprar água no mercado, para poder fazer comida e beber mesmo, né? Porque o resto fica para depois, mas é para sobreviver mesmo. E você estava comentando que a escola onde a sua filha estuda vai ter as aulas suspensas por conta das chuvas. Conta mais pra gente, como que você ficou sabendo disso? Isso, a região que a minha filha estuda é no bairro Sartori ali, né? E foi bem afetado mesmo, tanto que a gente vê por vídeo, tá tudo interditado lá. E quando foi umas 11h30 da manhã, a diretora nos enviou um comunicado no grupo de pais de que não haveria aula, por conta, né, do alagamento. Não chegou na escola ainda, só que a previsão ainda é de chuva, né? Então, se chover mais, sobe mais, vai acabar chegando na escola. Então, ela cancelou as aulas e falou para ficar esperando para ver como é que vai ser amanhã. E ela cancelou as aulas sem dar aí uma previsão de retorno das aulas? Não, sem previsão nenhuma, né? Até porque a gente não consegue saber se vai diminuir, se tem como voltar. A gente sabe que depois de uma chuva vem sujeira, vem um monte de coisa e tem que fazer manutenção. Então, sem previsão, não deu nenhuma, não. E como vai ser essa semana aqui para ela, com ela aqui em casa? Vai atrapalhar a rotina de vocês ou vai seguir normalmente? Talvez a mesma coisa, porque acabaram de voltar. Então, ainda não teve uma mudança, né, um retorno de rotina tradicional, assim. Porque ela voltou faz uma semana, então ela volta a ficar aqui em casa, sem problema nenhum. E a questão da água, se a falta da água persistir aqui na região, como que isso afeta a semana de vocês? Vai ser difícil, né? Lavar roupa, cozinhar, cuidar da casa. É difícil ficar sem água. A gente fala, né? Sem comida a gente ainda tem um tempinho, mas sem água é mais difícil. É difícil ficar sem água, mas vamos torcer para que a chuva diminua e que a gente consiga retomar as atividades do DAE. É uma situação complicada, né? Ouvimos aí, então, a moradora Regina, ali da região também, onde estão enfrentando problemas. E olha, a previsão não é tão positiva, porque semana passada a informação da previsão do tempo era que começasse a normalizar a partir de terça-feira, mas agora já está esticando para quinta-feira, ou seja, temos mais 2 dias pela frente de chuvas. Mas como disse aí a moradora e nosso repórter Felipe Gomes, né, algumas escolas então foram suspensas as aulas, mas em outras regiões aí, a escola da educação estadual
começaram essa segunda-feira com as aulas, né? Mais de 3 milhões de estudantes, então, voltaram às aulas na rede estadual. Quem vai trazer os detalhes é a Andressa de Oliveira. Nesta segunda-feira, mais de 3 milhões de estudantes voltaram às aulas na rede estadual de ensino de São Paulo. Entre eles, 472 mil alunos da região de Campinas, que neste ano registrou um aumento significativo nas matrículas, com crescimento de 10,9% em relação ao ano passado. O início do ano letivo, no entanto, é marcado por mudanças importantes. Uma das mais aguardadas é a proibição do uso de celulares nas escolas estaduais durante toda a jornada escolar. Com a nova legislação, os celulares estão proibidos não apenas durante as aulas, mas também nos intervalos, recreios e atividades extracurriculares. As escolas devem comunicar essa mudança já no primeiro dia de aula, estabelecendo um plano para reforçar as novas regras entre os alunos. Além dessa restrição, outra mudança importante é a ampliação da duração das aulas. Agora, no ensino fundamental final e no ensino médio, as aulas terão 50 minutos de duração, uma alteração que afetará as escolas de período parcial, que terão 6 aulas diárias ao invés das 7 de 45 minutos aplicadas no ano passado. Com o aumento no número de matrículas e a implementação dessas mudanças, a expectativa é que um ambiente escolar se torne mais organizado e focado no aprendizado, favorecendo tanto alunos quanto educadores. A adaptação às novas regras, especialmente com relação à proibição dos celulares, será acompanhada de perto ao longo deste ano letivo. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. Tá, então, escolas, né, do ensino do estadual retornam, né, depois das férias no dia de hoje. Bom, gente, vamos para um breve intervalo. Na volta temos mais informações, tem muita coisa ainda. E, claro, mantendo você aí de casa atualizado sobre as informações, sobre o transbordamento aí do Ribeirão dos Toledos e que está causando vários transtornos aos barbarenses. Voltamos já já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Vamos falar do projeto Bom Prato Móvel. Olha, começou a atuar nesta segunda-feira no Jardim Pisserno, em Sumaré, instalado entre as ruas da Glória e Jatobá. É o programa de segurança alimentar que disponibiliza 300 marmitas por dia, oferecidas a R$1 cada.
A região do Pisserno, então, recebe esse projeto e quem vai trazer todos os detalhes para você é João Victor Viana. O Bom Prato Móvel começou a atuar nesta segunda-feira no Jardim Pisserno, em Sumaré. Instalado entre as ruas da Glória e Jatobá, o Programa de Segurança Alimentar disponibiliza 300 marmitas por dia, oferecidas a R$1 cada. A unidade permanecerá no local por 90 dias úteis, com as marmitas sendo entregues sempre a partir das 11 horas da manhã. Durante esse período, as crianças de até 6 anos de idade terão acesso gratuito às refeições. De acordo com a Prefeitura de Sumaré, o objetivo é garantir uma alimentação de qualidade, proporcionar segurança alimentar e promover o bem-estar da comunidade. O cardápio segue padrões nutricionais balanceados e é supervisionado por profissionais da área da alimentação. A secretária de Inclusão Social de Sumaré, Noemi Stenciácio, acompanhou o início dos trabalhos. Após o período no Jardim Pisserno, a Secretaria de Inclusão Social de Sumaré garantiu que o Bom Prato Móvel será enviado para outra região da cidade. O local exato ainda não foi divulgado. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Bom, já que o João Victor Viana trouxe essa informação do Bom Prato, vamos falar de um item que é importantíssimo na cozinha, que é o gás de cozinha. E uma boa notícia, né? Ficou mais barato. Pois é, ficou então mais em conta o gás de cozinha e a dona de casa com certeza fica mais feliz. Quem vai trazer os detalhes desta redução é Nicole Maia. O gás de cozinha ficou mais barato. A redução do ICMS, Imposto de Arrecadação dos Estados, entrou em vigor nesse sábado, dia 1º. A cada quilo de gás liquefeito de petróleo pagará 2 centavos a menos de imposto. Entre fevereiro e setembro do ano passado, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis pesquisou os preços médios do gás de cozinha. Com base nesses preços, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, decidiu reduzir os impostos de ICMS sobre o gás de cozinha, de R$ 1,41 para R$ 1,39 por quilo. O CONFAS justificou essa redução, dizendo que a média de preços do gás foi mais baixa em 2024. Embora tenha reduzido o ICMS para o gás de cozinha, o CONFAS aumentou o imposto para a gasolina, o etanol, o diesel e o biodiesel. Em geral, o Conselho decide em outubro de cada ano as alterações do ICMS que entram em vigor em fevereiro do ano seguinte. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Obrigada, Nicole, por essa boa notícia, né? Mas, por outro lado, enquanto a redução do gás de cozinha, há o aumento de outros itens. Você que foi abastecer aí seu carro deve ter percebido que os preços aumentaram e os motoristas de Paulínia foram os que mais sofreram. Os detalhes você acompanha agora com a nossa correspondente de Paulínia, Priscila Fidalgo. Desde o dia 1º de fevereiro, os motoristas se depararam com mais um aumento no preço dos combustíveis. Isso aconteceu em razão de mudanças nos valores do ICMS. Segundo o último levantamento da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio da gasolina no mês de janeiro foi de R$ 5,95. Paulínia registrou o preço mais alto da região, chegando a custar R$ 6,09, representando um aumento de 14,25%. Segundo Eduardo Valdívia, vice-presidente do RECAP, o Sindicato de Comércio Varejistas de Derivados do Petróleo de Campinas, os impostos são os principais responsáveis pelos preços elevados. Ele explica que, apesar de Paulínia abrigar a refinaria Replan, o impacto do frete no preço final é mínimo. Priscila Fidalgo para a TV Todo Dia. Pois é, né? E isso também valeu para todas as cidades da região. É claro que Paulínia teve um maior destaque aí nesse aumento, mas os motoristas, muitos deles foram pegos de surpresa e gerou uma grande insatisfação. E o nosso repórter Diego Rodrigues foi até os postos de combustíveis no dia 1º mesmo, no sábado, para falar com os consumidores, com os motoristas, a opinião deles referente a este aumento. Vamos acompanhar? Você está sabendo sobre o aumento de preço do combustível que começa hoje? Não. Está sabendo? Não. Sim, infelizmente, mais uma vez está subindo o combustível, né? Eu vi hoje na internet, cheguei a ver
na parte da internet. Ainda não estou ciente. Eu vi no noticiário ontem. O aumento no preço dos combustíveis, que começou a valer no sábado, pegou alguns motoristas de surpresa e gerou grande insatisfação. Olha, eu acho que está um pouco abusivo, sabe? Está muito difícil a situação e está subindo muito ultimamente, né? A outra teve um alta esses dias atrás, eu não fiquei nem sabendo. E agora teve essa novamente, né? Tá um pouquinho salgadinho o preço. Tá muito caro mesmo, né? Tem que melhorar um pouco isso daí, né? O salário que a gente tá ganhando tá difícil, né? Ricardo, que é motorista de aplicativo, comenta como o reajuste afeta o seu trabalho. Tem que rodar mais, né? Aí tem que trabalhar bem mais para poder estar tendo um lucro no final do dia, né? A gente tem que estar se dedicando mais para poder estar tendo um rendimento melhor. O reajuste do preço do diesel nas refinarias da Petrobras foi de 22 centavos por litro. Já a gasolina e o etanol não sofreram aumento nas refinarias, mas os preços também irão subir. Isso porque houve o aumento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que foi de 10 centavos por litro. Para aliviar o peso no bolso, alguns motoristas utilizam estratégias para economizar. Tem que pesquisar. Eu já vi hoje o etanol a 4,19. Não, eu vario. Eu costumo variar de posto. E procuro abastecer sempre 1, 2 vezes por semana, aproveitando o valor melhor do posto. Sempre tem que procurar os melhores postos, né? Sempre tem que procurar as melhores opções, mas infelizmente não tá tendo muita opção, não. Tá tudo subindo, tudo sem... A demanda tá grande, então eles estão botando o preço que eles querem, né? Não adianta. Diego Rodrigues para a TV Todo Dia. Tá aí a opinião dos consumidores. Vamos para um breve intervalo rapidinho, porque na volta ainda vamos ter a participação do Felipe Gomes, lá diretamente de Santa Bárbara do Oeste, para falar da situação dos alagamentos na cidade. No estúdio Sabrina Meto, você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar, e além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Meto, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando? Nós temos a solução. Tec Plus Soluções em Internet, Wi-Fi Premium, tecnologia Dual Band, planos 100% fibra ótica, velocidade de até 600 megabytes, planos a partir de R$ 69,90. E como eu já disse aqui no começo do jornal, muitas cidades aqui da nossa região estão enfrentando aí problemas com as chuvas. Sumaré não é diferente. E a nossa repórter Andressa Oliveira vai trazer os detalhes. Nos últimos dias, Sumaré tem enfrentado fortes chuvas, causando alagamentos e transtornos em várias áreas da cidade. Nesta segunda-feira, mais de 49 milímetros de chuva foram registrados, resultando em pontos críticos de alagamento e algumas trombas d'água em bairros da região. Segundo o relatório da Defesa Civil, de 72 horas encaminhado à nossa reportagem, nos últimos 3 dias, as equipes da Defesa Civil estiveram em campo monitorando diversas áreas da cidade, com visitas realizadas nos bairros Jardim Dulce, Vila Diva, Manchester, Jatobá, Virgílio Viel e Parque da Amizade. Além disso, o acompanhamento constante ocorre nos bairros São Domingos, Jardim Primavera e na Rua Krenak, onde há registros frequentes de alagamentos. Atualmente, os pontos frequentes de alagamentos são 3: Rua Krenak, São Domingos, Jardim Primavera e Vila Diva. As equipes da defesa procuraram moradores das casas atingidas para fornecer orientações, porém não localizaram os residentes.
As pessoas encontradas nas ruas foram instruídas a entrar em contato com o número 199 para emergências. Além disso, um carro de som está circulando pelos locais afetados, emitindo avisos e orientações de segurança à população. Além disso, um ponto de abrigo do CIE, Centro de Integração Esportiva Bordon, na região do Pisserno, foi montado caso haja necessidade de assistência da população. As equipes seguem mobilizadas para monitoramento e atendimento à população. A Defesa Civil orienta que, se sua residência for afetada pelas águas, busque abrigo em locais seguros e informe as autoridades locais imediatamente. A recomendação é que todos permaneçam atentos e sigam as instruções das equipes em campo, como evitar transitar nas vias da cidade que estão com trânsito devido ao alagamento em vários bairros e não atravessarem áreas alagadas. Em caso de emergência, os moradores podem contar com os seguintes números de contato: Corpo de Bombeiros 193, SAMU 192, Polícia Militar 190, Defesa Civil 199 e a Guarda Municipal 153. Andressa Oliveira para a TV Todo Dia. Bom, e para fechar o jornal de hoje, desta segunda-feira, com situações críticas na cidade de Santa Bárbara do Oeste, vamos encerrar com ela, com a cidade, para falar da situação mais uma vez como está. E o nosso repórter Felipe Gomes vai falar ao vivo com a gente, diretamente lá do Ginásio de Esportes, Claudemir Martins Daniel, conhecido como Mirzinho Daniel, que fica ali no Jardim São Francisco. Segundo informações já obtivemos, é que alguns itens estão sendo levados até ao ginásio de esportes, talvez aí, muito provavelmente, para abrigar as famílias que estão com as suas casas totalmente alagadas. Mas quem vai trazer os detalhes mesmo é o Felipe Gomes. Vamos falar então com ele. Boa noite, Felipe. Quais as informações? Boa noite, Sabrina. Boa noite para você que está acompanhando o Jornal Todo Dia, terceira edição. Olha, é isso mesmo, Sabrina. Nós estamos aqui no ginásio Claudemir Martins, mais conhecido como Mirzinho, aqui no Jardim São Francisco, onde a partir dessa noite estará funcionando como um ponto de abrigo para aquelas pessoas que se encontraram em situação de vulnerabilidade por conta dos pontos de alagamentos que foi registrado hoje ao longo do dia em Santa Bárbara do Oeste. Como você pode ver, atrás de mim tem cerca de 40 colchões para atender essa população, tem fardos de água. Está para chegar daqui a pouco aqui comida aqui para atender essa população em situação de vulnerabilidade. Nós estávamos agora há pouco ali perto do Parque dos Ipês, na Rua Argentina, onde estava acontecendo ali uma operação do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil do município para ajudar a população que estava ali na rua, onde a água subiu rapidamente, chegou a invadir a casa da população, e o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estava ali ajudando, auxiliando essa população, resgatando ela de suas casas, e possivelmente algumas serão atendidas por parentes. Outras que não tiverem para onde ir, poderão vir até aqui onde eu estou agora. E as imagens que a gente pôde ver lá na tarde dessa segunda-feira, Sabrina, foi uma imagem assim das pessoas tentando lutar para conseguir salvar o máximo que tinha dentro de casa, tentar salvar ali animais, eletrodomésticos, móveis, enfim, Sabrina. Mas para mais informações, continue acompanhando o nosso portal tododia.com.br, as nossas redes sociais, @Jornal Todo Dia, onde a gente estará. Obrigada, Felipe. Olha, gente, muita informação, né, para você acompanhar a gente. Então, como disse o Felipe, continue nos acompanhando, seja pelo portal tododia.com.br, pelas nossas redes sociais. Nossa equipe ainda vai continuar acompanhando toda essa situação em Santa Bárbara do Oeste. Queria agradecer a nossas duas equipes, Felipe Gomes, nosso repórter, a Cristiane Azanha e os nossos cinegrafistas, Luiz Ariel e a Alessandro Araújo. Muito obrigada por trazer essas informações, que a gente está aqui para trazer também esses detalhes aos nossos telespectadores. Muito obrigada, desejo uma boa noite, né, e que amanhã tenhamos notícias mais positivas. Boa noite.